Olá, meus caros ouvintes, bem-vindos a um novo episódio do podcast Ai Podes Podes, é só querer. O podcast dos irreverentes, dos inquiridores, daqueles que ousam sentir, ouvir e principalmente seguir a sua intuição. Sou Ana Rita Bandeira de Mel e descobri no podcast o local e a forma ideal para dar voz à minha voz e à voz dos meus convidados. Neste episódio vamos ter a voz da Rita Abreu Lima. A Rita é uma jovem que adora mudança, novidades, gosta de desporto e, faça o que fizer, surpreende-nos sempre com as suas escolhas muito ousadas. Escolhas que nos levam a questionar o status quo da sociedade em que vivemos. Olá, Rita. Olá. Rita, comunicação social, trabalhar em revistas, passas para um restaurante e servir às mesas, depois vais para o Nepal, vens do Nepal e desde aí é sempre de aventura em aventura, não é? É verdade. Eu comecei por querer ser jornalista inicialmente, numa fase muito ideológica da irreverência ainda da fase da adolescência, e depois percebi que o jornalismo era mais um instrumento para servir um propósito menos claro, e foi a minha primeira grande desilusão. E então trabalhei como jornalista numa editora durante alguns 4 ou 5 anos talvez, e depois foi esmorecendo a minha vontade de mudar o mundo, pelo menos daquela forma, e ao contrário do que todos estavam a fazer na altura, eu despedi-me. Quando todos estavam à procura de emprego e querer fazer a sua carreira no jornalismo e em comunicação social, eu despedi-me. Portanto, veio toda a gente criticar de alguma forma e censurar, ainda mais porque os meus pais tinham investido num curso que não foi nada barato e, portanto, foi uma aposta que os meus pais fizeram em mim, e eu abdiquei de certa forma distinto do jornalismo. E depois fui trabalhar para um restaurante, nas docas. Foi assim, pronto, eu sei que para os meus pais deve ter sido um bocadinho pesado, mas fez-me muito bem na medida em que eu cresci muito. Enquanto empregada de mesa vi o mundo de outra forma e desconstruí muitas ideias pré-concebidas que tinha, e aprendi imenso. E foi aí que também conheci os meus colegas de trabalho e amigos do Nepal, que trabalhávamos no mesmo restaurante, e foi assim que fui passar um mês ao Nepal. Fui com eles de férias, agora em janeiro, faz agora 7 anos precisamente. E passei lá um mês e pode-se dizer que foi assim o meu primeiro abre-olhos no sentido espiritual. Foi o desconstruir daquilo que eu tinha tido como certo na altura. Sim, são realidades completamente diferentes, modos de vida completamente diferentes. Sim. Uma paz incrível. Não há uma discussão na rua, não há uma criança a fazer birra, há muita gratidão impregnada em todo o lado. É incrível. Todos eles se tratam por irmãos, literalmente por irmãos, irmão mais velho, irmão mais novo, irmã mais velha, irmã mais nova. Portanto, há ali um conceito de coletividade muito forte, e eu senti a diferença de cá para lá, e depois vi uma pessoa completamente diferente passado um mês. Aquilo transformou-me sem dúvida alguma e mudou-me a minha perspectiva de ver as coisas. E quando vieste, segundo o que eu me lembro, foste estudar. Sim, exatamente. Porque, entretanto, estava no restaurante e houve quem me tivesse rebuscado para começar a trabalhar em hotelaria, em restauração em hotelaria. E, entretanto, surgiu a hipótese de eu continuar os meus estudos, mas dando uma guinada no meu percurso académico, ou seja, virar mais para a hotelaria, para a parte de turismo. Portanto, tirei uma pós-graduação em gestão estratégica de destinos turísticos.
e isso podia eventualmente abrir-me algumas portas. E, entretanto, comecei a tirar a pós-graduação, ao mesmo tempo estava a estudar, ao mesmo tempo estava a trabalhar. E pronto, entanto fiquei responsável pelo departamento de comidas e bebidas de 2 hotéis da cadeia onde eu estava a trabalhar. Fui subindo e pronto, fui ganhando qualificações, portanto fui numa área completamente diferente que nem sequer nunca me tinha visto trabalhar. E via sempre como um desafio novo, uma nova oportunidade para aprender, e isso, pronto, isso vê-se, as pessoas gostam de ver isso, dessa dedicação, e sempre me deram oportunidades para crescer, tive essa sorte. Pronto, até chegar, entretanto, a pandemia que acabou por delinear. Ali outras coisas. Mas sim, eu sim. lembro-me, na altura que tu foste fazer essa pós-graduação, a explicação que tu me deste de ires servir pequenos almoços é que, no fundo, levantavas-te cedo, sim, mas a partir das 10 da manhã tinhas o dia por tua conta. E era aquela noção de liberdade depois para o dia e, ao mesmo tempo que tinhas dinheiro para o teu dia-a-dia, não é? Exatamente. Eu não era às 10, era um bocadinho mais tarde, era por volta do meio-dia, 1 mais ou menos. E comecei de facto a dar importância a receber não tanto dinheiro assim, mas o suficiente para as minhas coisas, e dar valor ao tempo livre e àquilo que eu podia fazer com ele. Portanto, aproveitava a parte da manhã para trabalhar e depois dedicar-me à leitura, a apanhar sol na praia, a estar mais com os amigos e tudo mais. E isso fez-me bastante bem. E às vezes é importante pararmos e termos tempo, permitir-nos termos tempo, porque hoje em dia nós termos tempo para nós próprios, às vezes somos censurados, como então, estás a trabalhar, o que é que estás a fazer da vida? Não é? Nós somos um bocadinho castrados nesse sentido, em que se uma pessoa tem que trabalhar e dar no duro, durante, se for possível, mais de 8 horas, que é assim que se está a lutar pela vida. E não é tanto assim, acho Não. que há outras formas de trabalho, e o trabalho interior exige tempo livre. O trabalho interior exige tempo livre, tempo para nós fazermos uma divagação e uma investigação dentro de nós, mas ao mesmo tempo também processá-la, porque se só vamos levantar assuntos e depois não os processamos, acabamos por ficar, no fundo, soterrados pelas emoções todas que surgem, e entramos naquela... E a repeti-las. Exato. Se não há processamento, há um constante receber do sinal, e que estamos ali em loop e não estamos a tirar, não estamos a peneirar, não é? De alguma forma. Olha, e nesse tempo livre tinhas tempo para uma das tuas paixões, que é a capoeira. É verdade. A capoeira foi eu costumo dizer que a capoeira foi a relação mais longa da minha vida até agora. Foram 14 anos, afinal de contas. Estás a ver, 14 anos. Sim, Como é que entraste na capoeira? Bom, entrei na capoeira quando vim para a faculdade em 2004, para Lisboa. Na altura, como eu vivia em Trás-os-Montes, não tinha uma rede de amigos muito coesa, e então a capoeira acabou por me dar algum apoio nesse sentido também, pela comunidade que representa. E fui porque eu vi a primeira apresentação de capoeira que eu vi, e disse, não, é isto que eu quero fazer. Porque tem a parte marcial, tem a parte da plasticidade, da expressão corporal, tem a parte musical, tem a parte de história. Portanto, é uma arte que é muito completa a muitos níveis, e isso apaixonou-me. Não é só o mexer o corpo, só por mexer, tem todo um fundamento e uma bagagem histórica por trás. Portanto, é isso que também traz a sua mística da capoeira. E foi uma relação de 14 anos e aprendi imenso. Aprendi mesmo muito a todos os níveis, e fui lá também que cresci como pessoa, porque aquilo é um micro-universo, não é? Portanto, é muito interessante. E depois acabei por sair, ou interregno, nunca sabemos, não é? Porque tive uma lesão
pouco chata no joelho, e como são movimentos que utilizamos muitos movimentos rotativos, e o joelho acaba por ficar mais danificado. Então, para o poupar, preferi ausentar-me, e custou-me imenso, foi terrível. Mas faz parte, pronto, é reconhecer que está a chegar ao fim de um capítulo para dar início ao outro. Isso é muito saudável, reconhecer isso. E vocês ouviram-me eu dizer que ela surpreende-nos sempre. Portanto, que tipo de desporto é que acham que a Rita foi fazer? Agora estou no kickboxing. Que as pessoas podem dizer, não, mas estás mal dos joelhos, vais fazer kickboxing. Não, é porque é mais em linha e pronto, e acaba por ser também igualmente desafiante na sua gênese. E pronto, neste momento o kickboxing está a ser bastante desafiante para mim, porque acaba por, a nível emocional, é muito engraçado, porque é muito mais aguerrido, é mais masculinizado, no sentido em que trabalhamos outros aspectos. Se calhar que trabalhava a parte feminina, a parte mais de plasticidade, tinha ali mais sensualidade, porque é aquela da parte africana, da parte brasileira e tudo mais. E como o kickboxing vem do karatê, portanto é a parte japonesa mais reta, mais... se calhar é isso que também estou a precisar neste momento, porque estou se calhar a precisar de mais... mais ordem. Mais ordem, exatamente. E mais força para levar as coisas para a frente, e estava a fazer muito bem, é verdade. Estava a fazer muito bem, sim. E tu falaste aí numa coisa que, quando falaste da capoeira, que viste a representação e imediatamente pensaste, é isto que eu quero fazer. Ora, uma das definições que eu tenho para a intuição é eu não sei porquê, não questiono, mas é isto que eu quero fazer. Exatamente, é isso mesmo. Não é? E não racionalizar, é determinar, não é? Eu tenho que fazer isto. Porque é isso, é a intuição. É aquilo que nós precisamos naquele momento, mas não conseguimos explicar porquê. Não, a intuição é sempre... nós temos dificuldade em explicar, e temos dificuldade, a partir do momento que aceitamos essa intuição, em ir contra o que quer que seja que intuímos, independentemente de haver essas vozes, porque acredito que também a tua saída da revista foi muito isso, pelo que tu disseste. A intuição leva-nos esta tomada de decisões que, aos olhos do status quo, parece impossível nós estarmos a rejeitar o certo pelo incerto, estarmos a rejeitar aquilo que é supostamente a ordem da sociedade, para apostarmos em algo que não está definido e que nós vamos navegar, se calhar com bússolas, ou às vezes sem a bússola, só indo pela estrela. Ao sabor do vento, exatamente. É exatamente isso. Dá um medo, é aquele friozinho de barriga que dá, é natural. Não nos lançamos à aventura sem... Não é? É natural que haja aquele friozinho da barriga, mas também, se não for assim, não vale a pena, não é? Acho que... E depois, no início custa mais, mas ao final do tempo quase que se torna quase um estilo de vida. Ou seja, há aquela necessidade de atrever-nos. Não, eu tenho que me atrever a fazer, deixa-me ver como é que é, quero ver como é que pode correr mal, mas é sempre bom. Acho que mesmo quando corre menos bem ou quando não supera as nossas expectativas, acaba por ser algo recompensador na mesma, porque só o facto de nos atrevermos já é uma aventura fantástica. A sério, é mesmo. Já ia irmos além daquilo que achávamos que era possível para nós, porque é mesmo isso. No fundo, explicam-nos que tu podes ir até aqui, ou tu és boa nisto e não podes avançar, e no fundo pomos em causa todas essas premissas da sociedade e dizemos não, basta, vamos barca à vela, descobrir, não como o Cristóvão Colombo, o Brasil. Exato.
Mas vamos descobrindo novas pessoas, novos temas, novas coisas e é toda uma dinâmica diferente. Sim. Olha, eu sei que tu também tiveste agora, tens aí uma outra paixão. Que também foi... Estás a rir. Menina de paixões, exato. Exatamente. Quem é que não? Porque isso é a parte... É que essa é que é a parte engraçada de quem arrisca a intuição e ir-se. É porque vivemos em paixão permanente naquilo que fazemos. Quando não há paixão... está na altura de ir à procura de uma nova paixão, não é? Exatamente. É verdade. Para darmos algum sentido às coisas, não é? De alguma forma. Temos que estar a sentir. Então, eu sei que descobriste uma coisa que se chama geometria descritiva, não! É outra coisa. Estão a ver, olha. É o outro lado. É, outro lado completamente diferente. Ela descobriu a geometria sagrada. É verdade. Olha, foi das coisas mais bonitas que me aconteceu até este momento. E foi um acidente de percurso. Aliás, é sempre, não é? A geometria sagrada, para mim, veio-me dar muita estrutura e foi um mero acaso. Porque eu sempre gostei de padrões geométricos. Sempre gostei muito e de mandalas e entretanto passei por uma livraria e perguntei: olha, não tem um livro sobre geometria sagrada? Longe eu de saber o que era realmente geometria sagrada. E o senhor da livraria diz-me: olha, não temos agora neste momento nada, mas eu conheço uma pessoa que é o quem mais percebe de geometria sagrada em Portugal, que é o Luís Ili. E eu, pronto, a partir daí comecei a fazer uma perseguição ao Luís Ili. Redes sociais, internet, vi os vídeos todos do YouTube a tentar entrar em contato com ele, fui mesmo stalker, porque eu sabia que tinha que ir, era ali a fonte, era ali que eu tinha que ir. E nós fazemos piadas, eu fui uma stalker. E pronto, e comecei tive algumas formações iniciais com o Luís e depois comecei a tirar mesmo o curso de iniciação em Geometria Sagrada. Estou agora no 3º ano. E Geometria Sagrada é muito mais do que eu algum dia pensei que fosse. É indescritível. Geometria é tanto que se me perguntar agora o que é Geometria Sagrada, eu não lhe consigo dar uma definição concreta, resumida e sucinta. É frustrante para mim, porque é muita coisa. Geometria Sagrada é muita coisa. No fundo, em termos práticos, é a expressão do número no espaço, enquanto a música é a expressão do número no tempo. A geometria e a música estão intimamente ligadas. A geometria acaba por atravessar transversalmente todas as áreas que nós conhecemos e que não conhecemos. Portanto, é algo... Sim, porque a geometria sagrada está presente numa planta. Quando nós chegamos a uma planta, seja uma folha, e metemos um microscópio, nós começamos a ver as formas geométricas que estão ali, não é? Uhum. Tudo, mas eu estou a falar da folha de uma planta, mas... Sim, é um macro também, uma versão macro também. Não é? É tudo, é uma coisa fabulosa, porque tem, e hoje em dia não sei, às vezes tenho as minhas dúvidas. No entanto, quem estuda civilizações antigas e igrejas antigas, a arquitetura antiga, principalmente a arquitetura ligada à religião, seja ela católica ou não, atenção, não estamos aqui a sectarizar, a limitar coisas, ela é construída, esses templos, sejam eles maias, sejam eles muçulmanos, egípcios, tudo, são baseados em geometria sagrada, certo? Certíssimo. E é esse legado que chega de geração em geração, de mestre para discípulo, até aos dias de hoje.
o bonito disto é o legado desde esse tempo até agora, que se tem preservado de alguma forma, não é? Apesar dos tempos acabarem por adaptar um pouco a sabedoria e os conhecimentos, mas tem-se tido esse cuidado de passar o testemunho desde esse tempo até agora, e encapsulado, esse conhecimento encapsulado de alguma forma, porque nós estamos a desaprender muita coisa. Na altura havia uma sabedoria muito mais vasta, quer parecer, do que agora. Agora nós estamos a desaprender algo que foi tido como certo nas civilizações anteriores. Sabes que, como eu vejo, isto é só a minha opinião, o facto de nós nos termos refugiado na mente e ter a necessidade de uma explicação científica, deixamos de fora todo o universo. O universo vem da palavra uno. E quando nós estamos a olhar o universo, estamos a olhar a unidade. Quando a sociedade ocidental e a ciência começou a ter e a expressar-se de que eu sou a única que tenho razão e se não é científico não existe, estamos a pôr de lado uma fatia enormíssima do que é o universo. Eu diria quase o bolo todo. Sim. É verdade. Não, porque estamos a focar. Quer dizer, nós temos o ser humano há milhões de anos que existe a Terra, o ser humano há milhões de anos que habita a Terra, não é? Versus uma ciência que tem 300 anos. E que vem validar aquilo que já sabíamos. 400 anos. Portanto, nem que a gente ponha 1 milhão de anos, vamos lá facilitar. Vamos lá, 1 milhão de anos. Se nós, num universo de 1 milhão de anos, estamos a considerar os últimos 300 ou 400, mas vamos pôr 400, nem 10% chega. É super redutor. Sim. É super redutor. E no fundo é isto. Agora, o que eu percebo com toda esta pandemia e tudo isto é que há uma humilhação, se tu quiseres, do ser humano. Há aqui o ser humano é convidado a desenvolver a humildade e a reconhecer que realmente a ciência tem as suas limitações e que há toda uma margem para além daquilo que nos é possível sequer imaginar, que no fundo nos vem condicionar a todos. E, aliás, há uma questão mais maquiavélica do que essa, é que a ciência é um instrumento muito oportuno para uma agenda. Não é? A questão ainda é essa, é que não é nem isenta, a ciência é direcionada consoante também aquilo que para servir a alguma determinada agenda, não é? Sim. Isto para não entrar em teorias. Sim, não vale a pena entrar em teorias da conspiração, porque não é isso que nós estamos aqui sequer a falar, nem este é um podcast virado para as teorias de conspiração. No entanto, a verdade é que há todo um universo com uma míriade de oportunidades e de expressão, em que a ciência é só uma dessas partes. E não é o todo, é uma das partes. Então, quando essa parte assume que é o todo, está a deixar de fora... Sim, os outros... Tudo o resto. Tudo o resto, claro. Tudo o resto. É super redutor, sem dúvida. E é muito nesse sentido também que as pessoas acabam por viver o dia-a-dia. É aquela fórmula que funciona, para mim terá que funcionar também. Então aplicam todos a mesma forma, replicam, em vez de se atrever a fazer diferente. Porque errar é visto como algo mau. E é precisamente o contrário. Errar é algo que tem que ser visto, deveria ser visto como algo positivo, porque é sinal que estamos a tentar fazer diferente. E até acertar é preciso errar, é necessário errar.
Os próprios cientistas, para fazer a experiência, têm que errar. E muitas vezes, nós, se lermos as histórias e as biografias de um cientista, muitas vezes é quando ele se engana que faz a descoberta. Faz a descoberta. Exatamente. Não é? Exatamente. É mesmo assim. E depois há, por outro lado, os grandes cientistas, por exemplo, como o Einstein, que acaba por vir mostrar um pouco que, no fundo, a ciência coitadinha, não é mais do que uma célula do todo o universo, não é? Em que ele diz a verdadeira loucura é fazer sempre a mesma coisa e querer chegar a resultados diferentes, não é? Portanto, há realmente que atrever-nos a seguir o coração, que para mim é só mesmo isso, é aquela atrever é isto que eu quero fazer e fazer. Somos muito mentais neste momento, está tudo muito racional, muito mental. Eu acho que nós deixamos de ouvir o corpo, eu cada vez mais, eu deixo o corpo falar, porque o corpo sabe tanto e nós não lhe damos ouvidos, que é incrível, as mãos começam a transpirar, ou então quando dá aquele frio no estômago, são sinais que eles nos estão a dar e que nós estamos a amordaçar o nosso corpo e não o deixamos falar, porque ele sabe tanto. E nós estamos tão mentais que não nos permitimos viver aquilo que o corpo quer viver. Não, vamos tentar, apetece-me, vai correr mal, não interessa, mas eu quero. E permitir-nos fazer isso é ousar, é muito bom e acaba por ser um estilo de vida quase. Claro, dentro desde que se respeite os outros e tudo mais, não vamos entrar na esfera mas acho que nós estamos cá tão pouco tempo que eu acho que nós devíamos permitir mais. Sim. Nós devíamos permitir Sabes que estavas aí agora a falar da questão do respeito. Quando nós começamos a seguir o coração, porque eu acho que há aqui a parte mental e a parte do coração, e a intuição está ligada ao coração, e acolhe, ri, sorri, alegra, emociona-se, inspira-se. Uma das coisas que acontece, eu agora acho que me perdi aqui um bocadinho no raciocínio que eu estava a ter. No entanto, é um sorriso cá em nós. Há qualquer coisa que nos faz ir. Eu já sei, estávamos a falar de respeito. Uhum. E quando nós começamos a seguir a intuição, é porque começamos num processo de nos respeitarmos a nós próprios. É um processo de respeitarmos aquilo que estamos a sentir e agir de acordo com aquilo que estamos a sentir. E neste movimento de respeito, acabamos por respeitar o outro, porque a falta de respeito que nós às vezes apresentamos ao outro é a falta de respeito que nós temos por nós próprios. Exatamente. Portanto, à medida que nós vamos respeitar, porque eu não conheço ninguém que siga a sua intuição e que crie adições. É muito mais libertar-se de adições, sejam elas quais forem, do que se eu me respeito e se eu me ouço, é muito mais fácil de eu respeitar o outro e de ouvir o outro. Não, é exatamente isso. E harmonizamos e sem querer conseguimos harmonizar o ambiente à nossa volta, porque estamos tão bem alinhados com aquilo que nós queremos e com aquilo onde estamos, que naturalmente as pessoas à nossa volta começam eu também quero isto para mim, e então acabam por também mudar também, de certa forma. E é muito interessante ver isso, porque as pessoas depois começam a querer chegar mais perto e querer combinar mais coisas, porque depois querem mais daquilo e então inspira quererem também fazer, ousar e também quero isto para mim. É giro, é inspirante, é inspirador, aliás. Eu acho que acontece duas coisas, ou isso que acabaste de dizer, ou então a rejeição total. Essa é a parte mais difícil. Acabou de se tocar num ponto é capaz de ser, neste meu processo, é capaz de ser o processo mais desafiante, é nós
as pessoas não conseguirem embarcar nessa mudança e haver um afastamento. Sim, às vezes as pessoas que são muitíssimo próximas, que... Olha, o que eu te posso dizer, o último relacionamento que eu tive, que vivi com ele durante 9 anos, e que encontramos num sítio onde se fazia meditação, e portanto tudo levava a crer que as coisas teriam todas as condições para ser um relacionamento para a vida, digamos. Claro, exato. No fundo, aos poucos, fomos deixando de meditar juntos, fomos deixando de ir à procura de soluções juntos. A minha parte de terapeuta e de mexer em energia, de toda essa área, não era compreendida e, portanto, acabou por se tornar, de certa forma, um tabu na conversa e, aos poucos, houve um desligamento. Não é bom, não é mau. Eu acho que esses desligamentos são a vida a tirar-nos coisas da frente para nós podermos fazer o nosso... a vida, sabes o que é que eu às vezes acho? Acho que é a vida a criar alamedas. Sabes aquelas alamedas assim? Não é? Temos as ruelas, as ruas, as alamedas que são largas, então a vida arranja-nos alamedas para nós podemos andar ali de skate, sim, com vista desafogada. Com vista desafogada a fazer as coisas. E eu acho que às vezes é isso. Agora, que dói porque são as pessoas que nós mais gostávamos, é as pessoas que nós gostaríamos de ter ao nosso lado, mas também temos que dar espaço para elas terem o tempo delas. É isso. Se calhar nós também estamos a obstaculizar de alguma forma o percurso delas e acho que isso é que é o bonito. É não vermos como perdas, mas uma oportunidade de cada um à sua forma e no seu caminho serem melhores. E eu acho que isso no final é a beleza de tudo. Não há perdas, há sempre ganhos. E ao deixar partir a pessoa, seja de forma se for, nós estamos a abrir caminho para outras pessoas se cruzarem connosco e para fazerem sentido nessa etapa. E eu deixei de ver os relacionamentos como perdas, de alguma forma. Aquele período de luto, naturalmente. Né? Sim. Mas o luto é muito curto, porque depois o saldo é sempre positivo. É sempre positivo, seja no que for, é sempre para o melhor. E uma coisa é ler isto, o que eu estou a dizer num papel ou nas redes sociais e tudo mais. E o mais interessante é sentir isso na prática. E é fantástico. Olha, Rita, obrigada por esta conversa. Obrigada eu pelo convite. E onde é que, se as pessoas quiserem saber um pouco mais da geometria sagrada, por exemplo, que é aqui um tema que nós levantámos, podes dar alguma indicação de onde é que elas podem ir? Sim, pronto, nós temos um site que, se não estou em erro, é geometriasagrada.pt. É onde podem visitar o site e ver um vislumbre daquilo que é feito e trabalhado no curso. E o professor é o Luís Eli. E pronto, e podem ver, tem também conteúdos no YouTube de algumas entrevistas que são bastante interessantes, mas eu sou suspeita. E nas redes sociais também, tem no Instagram e no Facebook, em Geometria Sagrada, e pronto, estão mais convidados a visitar a página. Obrigada, Rita. Obrigada, meus caros ouvintes, por estarem connosco. Este episódio foi dedicado aqui a uma conversa descontraída e informal com a Rita Abreu Lima. Para a semana regresso com todo um novo tema.